took my wife out for hot pot, and someone at the next table secretly filmed us adding sauce and posted it on Weibo with the caption, disgusting, still controlling her for life. 3 minutos depois, a polícia arrombou a porta e me jogou no fundo da panela de mala. Vendo isso, minha esposa pegou uma cadeira e estava prestes a atacar a polícia. Eu a abracei com força. Ancestral, atacar a polícia é um crime ainda maior. Ela pegou sua carteira de advogada e bateu na mesa. Olha bem, eu tenho 26 anos este ano. No dia seguinte, a pesquisa quente explodiu. Número de polícia mais feroz, tipo de corpo plugin 7 número de polícia. Advogada Lu Lilian online postando número de polícia. Meu sogro chegou correndo com uma faca, matando na frente dele. Você ousa enganar minha filha? Silenciosamente, entreguei a certidão de casamento e o relatório do exame de gravidez. Pai, seu neto quer comer macarrão picante e azedo. O hot pot picante está rolando óleo vermelho, envolvendo o aroma forte de pimenta Sichuan e pimenta. Dominadoramente enchendo o ar, fazendo as pessoas suarem na testa. Eu e Yu Baivei. Minha esposa legal está aninhada em um camarote no canto, travando uma batalha séria sobre a dignidade da comida. Este bucho é meu. Yu Baivei foi rápida e precisa, e os pauzinhos atacaram como um raio. Com precisão, agarrou aquele pedaço de bucho que estava se esticando em um belo arco na sopa vermelha. Ei! Você tem moral? Finge estar com raiva, e os pauzinhos bloqueiam, sem querer ficar para trás. Fui eu quem pegou primeiro. Ele levantou o queixo triunfantemente. Aquele rosto, como se tivesse sido esculpido por Deus. No rosto de boneca meticulosamente esculpido, os olhos grandes e redondos brilhavam com uma luz astuta. O cabelo preto macio e extremamente drapeado estava preso atrás da cabeça. Amarrou um rabo de cavalo fofo. Algumas mechas de cabelo quebradas e travessas grudadas nos cantos lisos da testa e nas bochechas rosadas, tornando-o ainda mais como um estudante que fugiu secretamente da sala de aula do ensino médio. Uma camiseta branca de desenho animado folgada, coberta sobre o corpo, as curvas orgulhosas na frente do peito não podem ser escondidas de forma alguma, formando um tipo de impacto muito impactante, quase uma discrepância visual ilegal. Esposa virtuosa, meu marido. Ele sorriu e colocou o bucho escaldado e perfeito em sua boca, e estreitou os olhos satisfeito, murmurando indistintamente, é muito confortável. Eu o observo com as bochechas inchadas. Como um esquilo ganancioso, o ressentimento de ter roubado o bucho desapareceu instantaneamente. Apenas cheio de mimos e um elogio idiota. Minha esposa é tão fofa. Esta maldita e doce preocupação. Legalmente possuir um ganancioso. Um ancestral guloso. Justamente neste momento, uma série de cliques de obturador de telefone extremamente leves, mas com algum tipo de som de obturador de telefone que induz o desejo de espiar veio de um lugar não muito longe na diagonal atrás. Instintivamente, virei a cabeça ao som, através de algumas plantas verdes e do vapor fumegante da panela quente. Um jovem de boné estava apagando apressadamente a tela do celular, evitando meu olhar com olhos brilhantes, pegando o copo de cerveja na mesa. Ele engoliu um gole forte, um movimento revelando um constrangimento e um leve senso de culpa. O que foi? Yu Baivei percebeu minha estranheza e também lançou um olhar na minha direção. Nada. Retirei meu olhar e adicionei um pedaço de carneiro gordo à tigela dela. Aparentemente alguém tirou uma foto assim que ficou quente. Yu Baivei franziu o narizinho arrebitado. Com um pouco de doçura natural. Tire uma foto e tire uma foto. Talvez eles estejam com ciúmes da beleza do meu marido. Ela fez uma careta para mim e voltou sua atenção para a nova rodada de competição de ingredientes. Fui provocado por ela e pensei a mesma coisa. Yu Baivei se parece com isso. A taxa de retorno já é alta quando você caminha na rua. Ocasionalmente, as pessoas tiram fotos e postam em seu círculo de amigos e tiram fotos de uma super-irmã. É normal. Então, esse pequeno episódio foi rapidamente diluído pelo óleo vermelho rolante e pela comida empilhada em uma pequena montanha na tigela. Continuamos a nos imergir na diversão trazida pela panela quente. Discutindo se a próxima travessa seria intestino de pato ou laringe, o ar estava cheio do calor da pimenta e da riqueza da manteiga. As ondas de ruído de brindes de comensais chegaram uma após a outra. Yu Baivei e eu estávamos lutando com pauzinhos pelo último pedaço de intestino de ganso fresco na panela. Seus olhos redondos estavam olhando para mim, seu rosto estava vermelho por causa do vapor e da competição por comida. Parecendo uma torta de maçã atraente recém-assada, seja gentil com sua esposa. Eu fingi um tiro para tentar distrair o inimigo. Que ideia linda! Este pedaço é meu espólio.
Ela não mostrou fraqueza. Os pauzinhos eram tão precisos quanto um bisturi. Naquele momento agradável e aconchegante, a pesada porta da loja de fundi foi aberta com força. Um estrondo alto abafou instantaneamente todo o barulho. Vários esquadrões vestindo uniformes azul escuro. Figuras com expressões excepcionalmente sérias invadiram como soldados celestiais, com uma aura fria que não permitia questionamentos e uma aura feroz. O policial da frente tinha olhos tão afiados quanto os de um gavião e, com apenas um olhar, identificou com precisão o estande em nosso canto. Polícia, não se mova! Um grito alto e enérgico soou em meus ouvidos. Toda a loja de fundi parecia ter sido pausada. O fundo borbulhante da panela ainda estava borbulhando sozinho, mas os pauzinhos de todos os comensais estavam presos no ar. O barulho cessou abruptamente, restando apenas o som monótono do fundo da panela borbulhando e um silêncio mortal. Inúmeros olhares, com surpresa, curiosidade e um toque de expectativa, focaram-se em nós em uníssono. Fiquei atordoado, minha mente em branco. Inconscientemente, levantei minhas mãos, como um criminoso pego em flagrante, os hachis caindo sobre a mesa com um estalo. O que está acontecendo? Checagem de identidade? Combate à pornografia e publicações ilegais? Nós dois parecemos criminosos? Nesse breve momento de perplexidade, dois policiais ágeis já estavam como tigres furiosos. Um deles, sem dizer uma palavra, agarrou meu braço direito, com uma força surpreendente. Torcendo-o violentamente para trás, uma dor lancinante percorreu meu corpo dos ombros instantaneamente. Não pude deixar de gritar de dor, seguido por uma força tremenda. Pressionando minha nuca com força, sem me permitir resistir, meu rosto foi pressionado para baixo por uma força irresistível, em direção àquela panela que ainda fervia entusiasticamente, com uma espessa camada de óleo vermelho e pimentas de Sichuan densamente compactadas. Porra! Meus olhos se arregalaram em pavor, olhando para aquilo tão perto. Exalando uma atração mortal e uma aura aterrorizante, minha alma estava prestes a deixar meu corpo. Se isso acontecesse, meu rosto estaria acabado? Amanhã estaria diretamente nas manchetes dos jornais. Jovem tem rosto desfigurado ao comer hot pot, supostamente punido pela polícia por comportamento pervertido. Em um momento crítico, o instinto de sobrevivência me fez explodir com um último vestígio de força, meu pescoço resistindo desesperadamente. Usando toda a força que eu tinha para virar meu rosto, PFFT, minha bochecha esquerda e orelha ainda roçaram firmemente na superfície do caldo quente, e então meu ombro esquerdo inteiro bateu pesadamente na mesa. Uma sensação de queimação escaldante, misturada com o forte formigamento da pimenta de Sichuan, espalhou-se instantaneamente do meu rosto esquerdo e orelha. Como se inúmeras agulhas em brasa estivessem perfurando, o óleo de pimenta penetrou impiedosamente em meu olho esquerdo. Meu globo ocular instantaneamente pareceu ter sido incendiado, queimando intensamente, as lágrimas jorrando descontroladamente. Ah, tão picante! Meus olhos! Meus olhos! Eu tossia dolorosamente, com lágrimas e ranho cobrindo meu rosto. Extremamente envergonhado, senti metade da minha cabeça dormente. Fique quieto! Parado! A polícia está te imobilizando, o policial gritou furiosamente, sem soltar o celular. O toque frio do metal grudou no meu pulso, algemas. Que porra está acontecendo? Eu estava chocado, furioso e com dor. Minha mente parecia ter sido preenchida com uma pasta quente e não conseguia pensar direito. No entanto, mais rápida do que minha confusão e dor foi minha esposa, e o baivei, no momento em que fui derrubado. E soltei um grito de dor, o rosto de bebê inofensivo de Ubaivei instantaneamente perdeu toda a sua suavidade e ternura. Restava apenas uma intimidação gélida. Seus olhos grandes e redondos agora estavam arregalados, com duas chamas queimando em suas pupilas. Quase explodindo. Uma aura incrível explodiu de seu pequeno corpo. O que vocês estão fazendo? Sua voz era aguda e estridente, com uma qualidade de rasgar o ar. Superou completamente o barulho do restaurante de Otot. No segundo seguinte, antes que alguém pudesse reagir, esta pequena lolita, que só chegava na altura do meu peito e usava uma camiseta de desenho animado fofa, fez algo que todos os presentes, incluindo a polícia, ficaram boquiabertos. Ela se levantou de repente e agarrou com extrema rapidez a pesada cadeira de carvalho ao lado da nossa cabine. A cadeira era pesada, mas sua ação de agarrá-la carregava uma força implacável. Pare! O policial que liderava mudou de cor abruptamente e gritou para parar. Sua mão já estava secretamente indo em direção à arma em seu cinto.
A cadeira foi levantada por ela, mirando diretamente nas costas do policial que estava me pressionando e me algemando. Meu coração quase saltou pela minha garganta naquele instante. Porra, caralho, se acalma. Isso é um crime grave. Minha esposa vai para a cadeia por minha causa? Baivei, não. Não me importei com a dor lancinante no meu rosto e a cabeça dormente. Usei toda a força que me restava e lutei para torcer meu corpo suprimido. Minha mão esquerda apoiou-se na beira da mesa e minha mão direita, sem se importar com nada, agarrou na direção de Baivei. No momento em que a cadeira, com o som de vento uivante, estava a menos de 10 centímetros das costas do policial, minha mão direita finalmente chegou e agarrou com firmeza o pulso levantado de Baivei. Solta, Baivei. Se acalma, eu gritei por causa da dor intensa e extrema tensão. O rosto de Baivei estava vermelho e seu peito subia e descia violentamente. Seus olhos, queimando de raiva, encaravam o policial que estava me pressionando como uma pequena pantera que foi completamente provocada. Ele é meu marido, legalmente. Com que direito vocês o estão prendendo? Ela era firme e determinada. Cada palavra era como uma faca banhada em gelo. Um silêncio mortal tomou conta do local. O Otod ainda borbulhava, mas todos prenderam a respiração, e os olhares se moviam entre Baivei, a polícia e aquela cadeira suspensa no ar, varrendo tudo de um lado para o outro. O ar ficou denso como cimento. O policial que liderava claramente não esperava isso. Seu olhar afiado varreu o rosto de Baivei, que estava vermelho de raiva, mas ainda com traços infantis. Ele olhou novamente para Wang, que estava pressionado contra a mesa, sem conseguir ver metade do rosto vermelho, com sangue e lágrimas escorrendo no Otod. Suas sobrancelhas se franziram em um nó apertado. A firmeza inicial em seu rosto rachou um pouco. Em vez disso, surgiu uma profunda dúvida e exame. Marido legal. A voz do policial carregava uma clara insatisfação e severidade. Menininha, você é maior de idade? Não tenha medo. Se tiver alguma queixa, fale abertamente. A polícia está aqui. Essas palavras foram como lenha na fogueira. Menininha? A voz de Baivei mudou de raiva. Ela sacudiu a mão com força, libertando-se do meu aperto. Claro, eu realmente não tinha mais forças para segurá-la. A cadeira pesada caiu no chão com um estrondo. O impacto fez os pratos da mesa saltarem. Ela não pegou nenhuma arma, mas usou aquela mão que acabará de quase levantar a cadeira, com um movimento rápido como um raio, para alcançar sua pequena bolsa de corrente. Ela não ia pegar o celular, nem procurar spray de pimenta. Chua! Um pequeno livreto azul escuro com a capa do brasão nacional solene foi jogado com uma força quase esmagadora na superfície gordurosa da sopa do Otod. O som era nítido, com uma aura de poder esmagador. Vejam bem, a voz de Baivei era inflexível. Cada sílaba soava como um pequeno martelo, batendo no coração das pessoas. Baivei, advogada profissional. Carteira de advogado da República Popular da China. Identidade verificada. Data de nascimento: 26 anos este ano. Está claro o suficiente? Ela ergueu levemente o queixo. Naquele rosto extremamente enganoso e suave, agora só restava a frieza de um profissional maduro. O brilho afiado e a autoridade indiscutível nos olhos amendoados modificados foram substituídos por uma racionalidade pertencente a uma defensora da lei. O corpo pequeno parecia maior, e a aura subiu instantaneamente para 2,8 metros, fazendo com que os policiais altos hesitassem subconscientemente. Toda a loja de Hot Pot ficou em silêncio. Todos os olhos estavam naquele pequeno livreto azul escuro. O emblema nacional ainda refletia um brilho inviolável sob a luz gordurosa que pairava sobre a loja de Hot Pot. O policial que me prendia afrouxou visivelmente a força em sua mão. Ele olhou atordoado para a licença de advogado e, incrédulo, para o rosto de Baivei, que parecia ter apenas 16 ou 17 anos. O policial-chefe avançou rapidamente, pegou a licença de advogado, abriu-a e verificou cuidadosamente a foto, o nome, o número de registro profissional, especialmente a data de nascimento, que era extremamente clara. A expressão em seu rosto mudou de séria para maravilhosa, e depois para uma expressão complexa que misturava constrangimento e absurdo. Ele levantou a cabeça, olhou para Baivei, que estava furiosa, e então olhou para o estado lamentável, cheio de lágrimas, puramente por causa do óleo de pimenta. No espaço apertado, a concentração de constrangimento no ar aumentou instantaneamente. Camarada policial. A voz de Baivei estava fria como o gelo, a lógica clara.
e a velocidade da fala extremamente rápida. Eu posso entender sua responsabilidade de enviar policiais após receber um relatório de um crime. Mas, sem verificar informações básicas e sem nenhuma evidência sólida de que existe um ato criminoso atual, tomar medidas coercitivas tão extremas, brutais e possivelmente prejudiciais ao meu marido legal, está em conformidade com os procedimentos de aplicação da lei? Vocês são responsáveis pelas queimaduras em seu rosto? E seu olhar aguçado varreu a diagonal para trás, para aquele homem de boné de beisebol, cujo rosto agora estava pálido e que queria encolher-se sob a mesa, o senhor que fez um relatório falso. Difamação maliciosa e violação de nossos direitos de imagem e reputação deve arcar com as responsabilidades legais correspondentes? Sua voz não era alta, mas cada palavra era pesada e transmitida claramente aos ouvidos de todos os clientes que estavam escutando. O homem de boné de beisebol enrijeceu e quase deixou cair a cerveja no chão. O policial-chefe respirou fundo. O constrangimento em seu rosto ainda não havia desaparecido, mas a ética profissional o fez se ajustar rapidamente. Ele devolveu a licença de advogado. Paraíba veio solenemente com ambas as mãos, e seu tom suavizou muito, com um pedido de desculpas. Advogada Yu, sinto muito, nosso trabalho não foi detalhado o suficiente. Após recebermos a denúncia e vermos a situação no local, percebemos que era peculiar. Houve prejulgamento e a ação policial teve falhas. Pedimos desculpas pelo susto e dano causados ao senhor e à senhora. Sentimos muito. Ele se virou, olhando severamente para o homem de boné. Venha cá, seus documentos. Explique por que chamou a polícia. O sujeito do boné murchou como uma berinjela atingida pela geada, levantando-se trêmulo, com as pernas bambas. Ele não imaginava que uma foto casual e uma legenda chamativa causariam tamanha confusão. E ainda chutou uma chapa de ferro. Era aço de liga super resistente, ou tinha uma carteira da OAB. Uma farsa absurda, em meio ao vapor do fundi e aos olhares constrangidos do restaurante. Finalmente chegou a um fim abrupto. A polícia levou o azarado que fez a denúncia falsa. Antes de ir, pediram desculpas sinceras novamente. O policial encarregado até anotou meus dados, dizendo que, se houvesse acompanhamento, como exame de corpo de delito ou responsabilização, a polícia cooperaria totalmente. Assim que a polícia saiu, a loja de fundi explodiu em burburinho. O silêncio sepulcral de antes foi substituído por vários comentários. Meu Deus, uma advogada. 26 anos? Essa cara não engana, né? Caramba, irmão, que sorte. Sua esposa é fofa e durona ao mesmo tempo. Alguém filmou? A forma como ela jogou a cadeira foi demais. Bem feito para aquele cara, fez uma denúncia falsa e quase acabou com a vida de alguém. Que gata essa advogada. Amei. Rápido, rápido, rápido. Postem no Facebook, no Twitter. Que babado. Inúmeras lentes de celulares se voltaram para nós novamente. Desta vez, não eram fotos furtivas, mas uma observação e filmagem descaradas, com flashes por todos os lados. Parecia uma pequena coletiva de imprensa. Eu me joguei na cadeira, sentindo como se todos os ossos do meu corpo estivessem quebrados. Meu lado esquerdo do rosto e a orelha ardiam muito. Meu olho esquerdo, corroído pelo óleo de pimenta, ainda lacrimejava sem controle. Minha visão estava turva, e os pulsos doíam levemente onde as algemas haviam apertado. Eu me sentia como se tivesse acabado de sair de um campo de batalha, exausto e em frangalhos, tanto física quanto mentalmente. A raiva de Yubaivei ainda não tinha passado completamente, seu peito ainda subia e descia, mas ao me ver tirando amostras de uniforme, a dor substituiu instantaneamente a raiva. Ela rapidamente tirou lenços umedecidos da bolsa, evitando cuidadosamente as áreas vermelhas e inchadas. Limpando a sujeira e as lágrimas do meu rosto e pescoço, seus movimentos eram muito leves, com um leve tremor. Dói. Sua voz estava fortemente nasalada. Os internautas têm olhos no traseiro. Além disso, culpe seu marido por ser tão charmoso, por ter encontrado uma esposa fada que parece tão jovem. As pessoas entendem mal. Tentei aliviar a atmosfera com humor, e o Baivei sorriu entre lágrimas. Baixou os olhos levemente e conteve-se. Você ainda está sendo engraçado assim. Ela examinou meu rosto cuidadosamente, franzindo a testa. Não. Temos que ir ao hospital o mais rápido possível. Este óleo e pimenta nos olhos podem ser grandes ou pequenos. Ela arrumou as coisas ordenadamente, ignorando os telefones ao redor que ainda tiravam fotos, e me ajudou a levantar. Meu rosto estava inchado de um lado. Meus olhos estavam vermelhos e lacrimejantes, e eu estava um pouco tonto ao andar.
Tudo dependia de seu pequeno corpo para me apoiar. Aos olhos dos outros, essa cena provavelmente se parece mais com um filhote ferido sendo ajudado por uma irmã gentil a sair do local. Saindo da porta do restaurante de fundi, a brisa fresca da noite tornou a picada no meu rosto aparentemente mais clara. Olhei para trás para aquele restaurante de fundi que ainda estava bem iluminado e cheio de gente. Me sentindo ambivalente, um bom fundi se transformou em uma versão ao vivo de lágrimas na prisão. E quase fui destruído, ninguém mais teve essa experiência. Sentado em um táxi, Bai Wei pegou o celular imediatamente, a luz da tela refletia seu rosto ainda tenso. Tenho que fazer uma declaração, ela disse resolutamente, não podemos deixá-los espalhar boatos. Seus dedos finos estavam digitando rapidamente na tela, o instinto profissional de um advogado a fez. Organizar rapidamente a linguagem e, em breve, seu microblog pessoal foi atualizado. A advogada e o Bai Wei vê, esta noite, meu marido legal e eu jantamos calmamente como de costume e encontramos um incidente bizarro. Fui devidamente tratada. Sou Yu Bai Wei, nascida em 1980. 26 anos, advogada profissional da República Popular da China, contra fotos tiradas secretamente com más intenções. Divulgando informações falsas, infringindo direitos de retrato, direito do público de saber. E desperdiçando recursos policiais, reservo-me o direito de buscar responsabilidade legal. A internet não é um lugar fora da lei. Por favor, puna severamente. Imagem de cautela judicial, informações importantes sobre a certidão de casamento borradas. A foto de grupo da página interna da certidão de casamento e a data de registro são claramente visíveis. A legenda dela é muito particular. A capa da carteira da OAB mostra a identidade. A página interna da certidão de casamento é jogada diretamente fora. O selo de aço acima está claro. Impresso com nossa foto de grupo. Na foto, ela está com um rabo de cavalo e vestindo uma camisa branca. Tentando parecer um pouco mais madura, mas o rosto de bebê ainda é forte, e a data de registro não pode ser questionada. Poucos minutos depois que o Weibo foi postado, meu celular começou a vibrar loucamente. Mensagens do WeChat. Os avisos do Weibo são como uma metralhadora. Clique para abrir o Weibo. Várias tags vermelhas brilhantes já estão penduradas na lista de pesquisa quente. Número de polícia, restaurante de panela quente, emocionante. A diferença de tipo de corpo mais forte. Marido louco por apoiar sua esposa. Número de polícia. Advogada de rosto de Lolita popularizando a lei online. Número de polícia. Número de polícia. Ligando para a polícia para prender pessoas, mas sendo esbofeteado no local. Número de polícia. Número de polícia. A irmã advogada balançando uma cadeira é muito legal. Número de polícia. A tag é seguida por uma explosão vermelha escura. Clique na primeira tag. No topo está o Weibo da declaração justa e justa de Yu Bai Wei. A área de comentários abaixo explodiu completamente. Porra, detetive advogada. Esposa detetive. Essa reversão é incrível. Irmãzinha, que legal. Balançar a cadeira foi tão legal. Proteja meu marido. Ha 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 ha. Onde está o idiota que chamou a polícia? Saia e dê 2 passos. Aviso de carta de advogado. Me desculpe, eu estava errado. Irmãzinha, eu me ajoelho para você. Esse rosto é muito enganoso. Esta certidão de casamento. Não é de admirar que ele tenha salvado a galáxia em sua última vida. Esta esposa é linda, legal e também uma advogada. Só eu notei que a irmãzinha está. A navalha é uma Ducati de edição limitada? Tenho inveja, tenho inveja. A diferença de altura mais fofa mais a diferença de ocupação mais fofa. Estou morrendo. O irmão que foi pressionado na panela quente está bem? Parece tão doloroso. Vela, tio policial. Depois de patrulhar por tantos anos, esta é a primeira vez que encontro esse tipo de roteiro. Irmã advogada. Quando fico com raiva, até quero bater na polícia. Emoji de cachorro. O número de meus seguidores no Weibo aumentou visivelmente. A caixa de mensagens privadas foi preenchida instantaneamente. Algumas pessoas estão se desculpando, algumas estão pedindo para se conhecer. Algumas pessoas estão pedindo as informações de contato de Yu Bai Wei e até me perguntando se preciso de assistência jurídica. Meu círculo de amigos também foi inundado de postagens. Um monte de capturas de tela de pequenos vídeos ao vivo de todos os ângulos. E caramba, irmãos, a cunhada é incrível. Os comentários no Weibo, a área de comentários do Weibo de Yu Bai Wei, são uma grande cena de desculpas e adoração. Irmã advogada, desculpe. Eu pensei que era menor de idade quando vi as fotos antes. Estou cego. Entregue chá ao chefão. Por favor,
aceite meus joelhos. Irmãzinha, você precisa de pingentes de perna? A graduação 985 pode brincar com conteúdo 666. Esta é a verdadeira Lolita legal. Eu entendi. Olhando para esses comentários, e então olhando para as sobrancelhas franzidas ao meu redor, aplicando cuidadosamente o remédio. E o Baivei, que estava aplicando uma compressa fria em meu rosto, aquele rosto lateral que parecia inteligente puro sob a luz fria do celular. Eu realmente não sabia se ria ou chorava. O que é tudo isso? Mas, vendo a opinião pública quase unanimemente do nosso lado, especialmente a adoração por Liu Baivei e o apoio a mim, a frustração em meu coração finalmente se dissipou muito. Não olhe mais, Liu Baivei pegou meu celular e disse sem jeito. Vá para o hospital primeiro, seu rosto está inchado como a cabeça de um porco, e você ainda está com vontade de navegar no Weibo. Quando cheguei à emergência do hospital, o médico de plantão viu minha aparência, metade do meu rosto vermelho e inchado e costelas roxas. Depois de ouvir a explicação clara e fria de Liu Baivei, seus olhos também ficaram um pouco sutis. Prescreveu remédio, aplicou remédio, prescreveu colírio e pomada anti-inflamatórios. Enquanto o médico lidava com isso, ele suspirou. Jovem, você tem essa energia. É o suficiente para perder todo o seu dinheiro. Quando voltei para casa depois de tudo, já era tarde da noite. A pomada no meu rosto estava fria, o que aliviou um pouco a dor ardente, mas a sensação de exaustão surgiu como uma maré. Embora Liu Baivei estivesse cansada, ela insistiu em me ajudar a trocar de pijama e cuidadosamente pingou o colírio em meus olhos. Durma, ela apagou as luzes e se enfiou na colcha. Como um gatinho em busca de calor, aninhando-se em mim, sua mãozinha gentilmente envolveu minha cintura. Evitando a ferida no meu rosto, sua voz estava abafada. Deve haver muitas coisas amanhã. Eu a abracei, meu queixo apoiado em seu cabelo macio, cheirando seu leve perfume doce. A alegria e o absurdo de quase morte em meu coração estavam entrelaçados. Eu respondi baixinho, se os soldados vierem, bloqueios, se a água vier, represe-a com terra. Com a grande advogada Liu aqui, do que tenho medo? Ela cantarolou suavemente em meus braços. Com um pouco de orgulho, ela se aconchegou em meus braços e logo começou a respirar de forma constante e longa. Vi-la adormecer, seus longos cílios pendurados como pequenos leques. Desfazendo toda a sua agudeza, ela voltou a ser aquela fofura inofensiva. Quem diria que algumas horas atrás, essa fofura quase foi para o inferno com os policiais por minha causa? Não pude deixar de me inclinar e depositar um beijo suave em sua testa lisa. Deixa pra lá. Essa esposa pode causar problemas, mas é ainda mais capaz de acalmá-los. No dia seguinte, quando a luz do sol entrou pelas frestas da cortina, o inchaço e a dor no meu rosto diminuíram um pouco. Mas minhas pálpebras ainda estavam pesadas demais para levantar, e o Baivei acordou antes de mim e já estava totalmente vestida. Vestindo um conjunto de saia e blazer cinza claro de corte impecável, com o cabelo comprido preso em um coque elegante atrás da cabeça e maquiagem leve no rosto. Esforçando-se para suprimir a fofura trazida por seu rosto de boneca excessivamente jovem, tentando criar a aura de profissionalismo pertencente à advogada Liu. Só que seu corpo pequeno vestindo roupas formais sempre tem um tipo de fofura contrastante de uma criança vestindo roupas de adulto. Acordou? Ela caminhou com um copo de água morna e me entregou os comprimidos. Tome os anti-inflamatórios primeiro. Como você está se sentindo? Estou bem, só meus olhos ainda estão um pouco desconfortáveis. Engoli os comprimidos, esfreguei meus olhos doloridos e a tela do celular acendeu, exibindo inúmeras mensagens e e-mails não lidos. As consequências do tumulto de ontem obviamente ainda estão se intensificando. Não vá para a empresa hoje. Fique em casa. O tom de Liu Baivei era inquestionável, com um toque de comando. Eu ligo para pedir folga para você. Antes que eu pudesse acenar com a cabeça, a campainha começou a tocar freneticamente como Kui Min-jiun. Din-dong, 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 din-dong. Apressado. Irritadiço, com uma raiva que parecia querer perfurar a porta. Liu Baivei e eu nos entreolhamos, sentindo um aperto no coração ao mesmo tempo. Essa hora, essa maneira de tocar a campainha. A expressão de Liu Baivei mudou ligeiramente. Ela caminhou rapidamente até a porta e olhou para a tela da câmera da porta. A tela refletia um rosto distorcido pela extrema raiva de um homem de meia idade. Era o pai de Liu Baivei, meu sogro, o camarada Liu Jiangu. Ele estava segurando um rolo de macarrão em sua mão. Ainda era aquele tipo antigo, pesado e parecendo muito letal, feito de madeira. Pai! Liu Baivei exclamou em choque e quis abrir a porta no segundo seguinte.
Meu couro cabeludo instantaneamente explodiu. O sogro está claramente vindo para causar problemas, combinado com as buscas de ontem à noite. Brincando com o filho único, o velho deve ter visto aquelas notícias bagunçadas, pensando que eu realmente sou algo. Ou o pervertido autor da ação que assediou a filha menor dele. De manhã cedo, ele veio com a lei familiar para me bater. Eu quase me joguei para frente, segurando a mão de Yubaivei que ia abrir a porta. Minha voz até rachou. Veivei, calma. Papai está com raiva agora. Aquele rolo de macarrão não é brincadeira. Seu pai era campeão de sanda no campo quando era jovem. A campainha ainda está tocando freneticamente, acompanhada pelo rugido final do camarada e o Jiango. O rugido de raiva é ouvido claramente através da porta grossa. Shen Mian. Seu pirralho fedorento, saia para fora para mim. Abra a porta. Isso é o cúmulo. Ouse enganar minha filha. Deixe-me quebrar suas pernas. Veivei, Veivei, abra a porta. Não tenha medo. Pai vai te defender. Animal, você tem coragem de enganar garotas. Não tem coragem de abrir a porta, não é? Pai, você me ouça explicar. As coisas não são como o que foi transmitido na internet. Shen Nian não me enganou. Eu realmente estou disposta. Legal, que legal. O rugido de Jiango ficou ainda mais alto. Quantos anos você tem? Ah, já se espalhou por toda a internet. Há fotos e vídeos. Aquele garoto te pressionou na panela quente, a polícia até veio, e você ainda o protege? Abra a porta. Deixe-me passar. Hoje eu tenho que conversar com ele direito. Pai, eu tenho 26 anos. Eu tenho carteira de advogado. Carteira de advogado. O que a carteira de advogado pode provar? Quem sabe se ele está te forçando a dizer isso? Abra a porta. Se você não abrir, eu vou arrombar a porta. Um baque surdo veio de fora, batendo na porta com força. A porta tremeu violentamente, e o suor frio na minha testa desceu instantaneamente. Isso é realmente ter um lobo na frente e um tigre atrás. A vida é impossível. E o Baivei olhou para a porta que estava sendo chutada e batendo. E também olhou para meu rosto pálido de medo. Seu rostinho também estava tenso. Ela respirou fundo. E seus olhos ficaram extremamente firmes. Ela lutou para abrir minha mão, não para abrir a porta. Mas correu rapidamente para o escritório. Veivei, o que você está fazendo? Meu coração está quase parando. Segundos depois, ele surgiu correndo com uma pasta de documentos de couro grossa e pesada. A bolsa parecia bem pesada. Ele correu até a porta. E gritou com toda a força para o olho mágico. Pai, você quer arrombar a porta, né? Pode chutar. Se quebrar, é dano à propriedade alheia. Essa porta vale 8.000. Tenta chutar. Tenho a escritura do imóvel aqui. Está escrito bem claro. O nome de nós dois, Shen Jian e eu, somos os coproprietários legais desta casa. Se você quebrar, tenho o direito de chamar a polícia para fazer vocês pagarem. E então ele abriu o zíper da pasta de documentos. Tirou uma pilha enorme de documentos encadernados, folheou rapidamente até uma página. E enfiou direto na frente da câmera, quase colando na tela. Olha bem. Este é o nosso registro de casamento, carimbado e arquivado no cartório. Até os documentos. Tem as nossas fotos, números de identidade, data de registro. E a minha data de nascimento. Preto no branco, carimbo. 199X, está vendo? 199X. Não é 200X. Sua filha, Yubaivei. 26 anos, não 16. Documento legal. Certificado pelo governo. Tá claro o suficiente? Ele gritou tudo de uma vez. O peito subia e descia violentamente. Seu rostinho estava vermelho por causa da emoção e do esforço. Mas o brilho naqueles olhos era tão afiado que podia perfurar a tela. Do lado de fora. O som violento de chutes na porta e os rugidos pararam abruptamente. Um silêncio mortal. Mas na tela, o rosto de Yu Jiango, distorcido pela raiva, congelou instantaneamente. O rolo de macarrão que ele segurava no alto ficou parado no ar. Ele arregalou os olhos, olhando incrédulo para o documento que a filha enfiou na frente da câmera. A data de registro clara e aquele 199X gritante entraram em sua cabeça como agulhas. O tempo pareceu congelar. Apenas o olho mágico emitia uma leve corrente elétrica. A mão de Yubaivei que segurava os documentos tremia levemente, mas o olhar não vacilava. Alguns segundos pareciam uma eternidade. Finalmente, do lado de fora da porta veio um som extremamente abafado, como se estivesse sendo espremido do fundo da garganta. Uma voz cheia de enorme confusão e perplexidade. 26.
A raiva furiosa naquela voz era como se tivesse sido apagada por um balde de água gelada, restando apenas uma densa, completo desamparo, dúvida existencial. Os ombros tensos de Yubaivei relaxaram ligeiramente. Mas o tom ainda era duro. Sim, 26. Autêntico. Sem falsificações. Pai, agora você pode se acalmar. E falar direito? Se puder, eu abro a porta. Se não puder, ligo imediatamente para a administração do condomínio e a segurança. E também chamo a polícia para lidar com seu comportamento de ameaçar a segurança pessoal e danificar a propriedade sem sucesso. E o Jiango do lado de fora da porta. Aquele rolo de macarrão que simbolizava a lei familiar lentamente. Aos poucos, foi abaixando. Naquele rosto austero. A raiva foi substituída por uma enorme perplexidade que subverteu seu conhecimento. Seus olhos estavam cheios de quem sou eu? Onde estou? Como minha filha tem 26 anos? Uma questão filosófica. Eu me escondi atrás de Yubaivei e soltei um longo suspiro de alívio. O suor frio nas minhas costas encharcou meu pijama, olhando para a expressão atordoada do meu sogro, cuja visão de mundo estava desmoronando na tela. Ao lado de Chou, segurando documentos legais. Minha pequena esposa com uma aura de 2,80 m de altura. Só tinha um pensamento em mente, ancestral. Você é realmente meu salvador. Casar com uma esposa advogada pode salvar sua vida em momentos cruciais. Dentro e fora da porta, caiu em um impasse sutil. O camarada e o Jiango estava segurando. A mão que segurava o rolo de macarrão abaixou, mas a expressão naquele rosto castigado pelo tempo ainda estava à beira da raiva. A vergonha de ser confrontado com evidências irrefutáveis e uma sensação de eu criei minha filha por mais de 20 anos. Como ela de repente cresceu e se casou, e eu nem sabia. Sua verdadeira idade. Alternando para frente e para trás no meio do enorme pânico. Ela parecia uma criança perdida. Na porta, relutante em entrar ou sair. E o Baivei respirou fundo, até que confiar apenas em documentos jurídicos só pudesse suprimir temporariamente. Para dissipar completamente as preocupações do papai, ainda preciso algo mais direto e impactante. Ela silenciosamente enfiou a mão no bolso do paletó e pegou um pequeno pedaço de papel dobrado. Pelo canto do olho, vislumbrei o familiar logo do Jardim da Espada de Ubaldo Mestre. Aquilo era ontem à tarde. Ela saiu sozinha misteriosamente e trouxe de volta algo. Na época, eu perguntei a ela. Ela respondeu vagamente que não era nada, apenas uma inspeção de rotina. Será que? E o Baivei me lançou um olhar para me acalmar e então resmungou para o papai. O tom de voz diminuiu um pouco, mas ainda com uma certeza que não permitia dúvidas. Pai, eu sei que aquelas coisas confusas na internet te deixaram preocupado. Mas ver para crer, e ouvir dizer é falso. Você viu os documentos jurídicos. Eu e Shen somos um casal legal, protegidos por lei. Quanto à minha idade. Ela fez uma pausa e levantou os documentos em sua mão, o Arquivo Nacional. É mais confiável do que a boca de qualquer pessoa. A atitude dela mudou, e sua voz carregava um traço imperceptível de uma mistura de timidez e astúcia, e além disso, algumas coisas. Não adianta falar, tem que ver as provas. Você não vive dizendo que quer um neto. E o Jiango, do lado de fora da porta, levantou a cabeça abruptamente, e seus olhos turvos brilharam com um traço de luz tênue e vaga. E o Baivei não hesitou mais. Ela pressionou decisivamente o botão para abrir a porta. O som do trinco da porta destravando era particularmente claro no corredor silencioso. A porta de segurança atrás foi aberta lentamente uma fresta. Do lado de fora da porta, o camarada e o Jiango segurava aquela bengala de ferro que já havia perdido sua aura assassina. O corpo alto bloqueava a porta, e a expressão em seu rosto era tão complexa quanto uma paleta de cores derrubada. Ela, imediatamente, passou por cima do ombro de Yubaivei. Seu olhar penetrante vasculhou-me como um holofote, com escrutínio. Desconfiança e um traço remanescente de raiva que poderia reacender a qualquer momento. Yubaivei não lhe deu a chance de abrir a boca e questionar, ela deu um passo à frente. Ficou na minha frente, então pegou o papel dobrado que estava firmemente apertado na palma da mão direita, segurando-o com 2 dedos finos. Calmamente, firmemente, entregou ao camarada e o Jiango. O papel foi desdobrado apenas um pouco, o suficiente para as pessoas na porta verem as informações mais importantes. Era um colorido emitido pelo Hospital de Obstetrícia e Ginecologia de Fuyou. Relatório de ultrassom. O canto superior esquerdo do relatório mostra claramente o nome de Yubaivei.
A de 26 anos e data do exame, e a posição mais chamativa no centro do relatório. É uma pequena imagem de ultrassom em preto e branco. Na imagem, um saco gestacional obscuro, mas claramente formado, está ali em silêncio, ao lado do saco gestacional. Toda a dica é claramente impressa em negrito: gravidez intrauterina precoce. Cerca de 6 semanas, pode-se ver o broto fetal e a pulsação do tubo cardíaco primitivo. Na conclusão abaixo do relatório, também está claramente impresso feto vivo em gravidez precoce. O tempo parece ter congelado mais uma vez. Os olhos do camarada e o Jiango estavam fixos naquele relatório. Primeiro, ele varreu distraidamente o nome e a idade da filha. Então, sua visão estava presa como um ímã, firmemente presa àquela pequena imagem do saco gestacional. E aquelas duas linhas de texto gritantes, os músculos do seu rosto começaram a se contrair incontrolavelmente. Raiva desapareceu, o constrangimento foi engolido por um choque ainda maior. A confusão atingiu o auge. Era como se ele estivesse reconhecendo as palavras pela primeira vez. Extremamente lento, palavra por palavra, traçando com os olhos a gravidez intrauterina precoce. Cerca de 6 semanas, broto fetal, pulsação do tubo cardíaco primitivo. O punho que segura o rolo de macarrão, as juntas dos dedos ficaram brancas de tanto esforço. Tremendo ligeiramente, aquele cara outrora assassino agora se tornou seu apoio. Para evitar que suas pernas enfraquecessem e caíssem, o ar estava assustadoramente silencioso. As luzes do corredor se apagaram. Apenas a luz que vinha de dentro da porta delineava a expressão petrificada do sogro. A voz de Yu Baivei quebrou. Este silêncio sufocante, seu tom até tinha um toque de alívio. Como se estivéssemos discutindo o que comer no jantar. Pai, seu neto. O senhor planeja quebrar a perna do pai da criança primeiro, para que ele não possa comprar sopa azeda e picante, ou... Entremos primeiro e vamos negociar que nome dar à criança. Absurdo! Um som abafado e reverso. Aquele pesado rolo de macarrão de madeira e pedra, simbolizando a autoridade paterna. Finalmente perdeu completamente o apoio e escorregou da mão completamente desprendida do camarada e o Jiango, batendo pesadamente no chão de cimento do corredor. Rolou 2 vezes e parou no canto da parede. O camarada e o Jiango cambaleou um pouco. Ele levantou a mão abruptamente para segurar o batente da porta, mal conseguindo se firmar. Seu olhar se ergueu laboriosamente de uma linha no relatório. Lentamente erguendo-se para o rosto ainda jovem de Yu Baivei, mas com um olhar extremamente firme e maduro. E passando por cima de seus ombros, olhando para o lado de trás, com metade do rosto ainda inchado. Com tanta Islamabad em seus olhos, todas as expressões em seu rosto resoluto eram distintas. Dúvida, confusão, perplexidade. Tudo recuou rapidamente como uma maré. No final, restou apenas um enorme vazio, um torpor completamente atordoado pela realidade. Os lábios tremiam como se quisesse dizer algo, mas não conseguia emitir uma única sílaba. No ar, restava apenas a respiração ligeiramente pesada de nós três. Alguns segundos depois, um grito com enorme impacto. Inacreditável, até um pouco estridente, finalmente rompeu da garganta do camarada Yu Jiango. N.E. Neto. 6 semanas? A voz ecoou no corredor vazio, cheia de absurdo. Por uma enorme surpresa forçada nas mãos de um avô. Sua mão segurando o batente da porta tremeu ainda mais, e seu olhar voltou para aquele leve, mais pesado relatório de exame de gravidez. Seus olhos mudaram completamente. Havia algo se agitando rapidamente ali dentro. Reorganizando. Finalmente, o que se estabeleceu foi uma mistura de alegria frenética, desamparo, medo oculto. Profundamente. Uma complexa emoção de impotência em relação a esses 2 jovens, cobrindo a bochecha ainda latejante, olhando para o sogro como se estivesse sendo uma construção ilegal. Os 3 pontos de vista foram completamente destruídos e reorganizados à força. O pouco de medo remanescente em meu coração finalmente se dissipou completamente, substituído por uma sensação de exaustão de quase morte. Um desejo inexplicável de rir alto para o céu. Sopa azeda e picante. Neto. Essa manobra. Minha esposa está na estratosfera. E o Baivei apertou minha palma secretamente. Ela me lançou um olhar de deixa comigo, um sorriso malicioso de raposinha brincando nos lábios, e se abaixou para pegar o rolo de macarrão de madeira de lei do chão, segurando a mão do meu sogro, que ainda parecia meio perdido, com uma leveza como se estivesse batendo um papo casual. Pai, guarda bem o rolo, vai ser para fazer macarrão pro neto. Ele cambaleou para fora da porta. Entra. Senta aí.
Shen Yan ainda tá machucado, precisa descansar. Ela se abaixou um pouco e acrescentou com carinho. Ah! Se você ainda não acredita, eu tenho aqui o exame de sangue de HCG de ontem. Meus hormônios estão bombando. Quer dar uma olhada? E o Jiango parecia um fantoche. Sendo meio guiado, meio arrastado pela filha para dentro de casa, ainda agarrado ao rolo de macarrão e ao exame de gravidez. Olhando fixamente enquanto eu o levava até o sofá, com os olhos ainda grudados no exame, como se quisesse fazer um buraco nele. E o Baivei rapidamente serviu um copo d'água, colocou na frente do pai e se sentou perto de mim. Colocando sua mãozinha naturalmente sobre a minha que estava no meu joelho, ela olhou para o pai ainda em estado de choque, limpou a garganta. E começou a relatar a situação com clareza. Pai, é o seguinte, ontem a gente só foi comer um otote. Aí tinha um idiota na mesa do lado, uma pessoa sem educação, que tirou fotos da gente escondido. E inventou que o Shen Yan estava aliciando menor de idade. A polícia recebeu a denúncia e veio, houve um mal-entendido. Eles foram um pouco agressivos demais e o Shen Yan se queimou sem querer na panela. Você já deu as caras. Os advogados já estão cuidando de tudo, a repercussão na internet já está quase toda esclarecida. E sobre isso? Ela apontou para o exame de gravidez na mão do pai, com um leve rubor nas bochechas, mas com uma franqueza absoluta. A gente também descobriu faz pouco tempo e queria encontrar uma oportunidade certa para contar para você e para a mãe. Mas acabou acontecendo essa confusão e preocupando vocês. E o Jiango finalmente voltou um pouco à realidade depois do choque do exame de gravidez. Ele levantou a cabeça e olhou de um lado para o outro entre mim e o Baivei, com um olhar que misturava a insatisfação natural por eu ter roubado a flor mais bela da família dele. A sensação de irrealidade por ver a filha crescer de repente, casar e até engravidar, mas acima de tudo, uma resignação por ter sido atingido por uma sequência de evidências irrefutáveis e alegria secreta de ser avô. Ele abriu a boca, com a voz rouca e seca. É verdade que você tá grávida? 6 semanas? Tem certeza que é meu neto? Depois que ela perguntou, ela mesma se sentiu ridícula, então ela rapidamente fez um som para encobrir o constrangimento. Pai. E o Baivei estava rindo e chorando. Como isso pode ser falso? É uma ultrassonografia fresca feita pela máquina do hospital. Olhe para a data, foi feito ontem. E o Jiango abaixou a cabeça e olhou atentamente novamente. Olhando para a data e o carimbo do hospital no relatório, ele ficou em silêncio por um tempo. Só então ela soltou um longo e profundo suspiro. Aquele suspiro continha 1000 palavras. Finalmente se transformou em uma frase, carregando profundo cansaço e resignação. Vocês. Ela ergueu os olhos e seu olhar caiu pesadamente sobre mim. Aquele rolo de massa inconscientemente girou em sua mão. Shen Yan, eu fiquei chocado. Imediatamente endireitei minhas costas e espremi a expressão mais sincera e respeitosa no meu rosto. Pai, estou aqui. Seu rosto ainda dói? Ela se conteve por um longo tempo. Fez essa pergunta. Fiquei surpreso por um momento e rapidamente acenei com a mão. Não dói, não dói. Estou muito melhor. Apenas ferimentos superficiais. Veivei cuida bem de mim. Brincando, o sogro tomou a iniciativa de se importar. Isso é saber como corrigir seus erros. E o Jiango bufou pelo nariz. Seu olhar ainda era perspicaz, mas aquela aura assassina desapareceu completamente. Da próxima vez, leve Veivei para jantar em um lugar iluminado. Não fique sempre procurando aqueles cantos escuros. Ela fez uma pausa. Parecendo sentir que não era suficiente, ela acrescentou rigidamente, além disso. Livre-se rapidamente daquelas coisas confusas na internet e não afete. Afete o humor da mãe do meu neto. Sim, 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 pai, fique tranquilo. Definitivamente vou resolver isso e garantir que Veivei esteja feliz todos os dias. Eu balancei a cabeça como um pilão. Meu coração estava radiante. Neto, ela reconheceu esse título. Ela reconheceu. E o Jiango olhou para o abdômen plano da filha novamente. Seu olhar ficou mais suave, mas quando ele se virou para mim, ele imediatamente fechou a cara. Sopinha azeda e picante. Tente ocasionalmente, não coma sempre, não é nutritivo. Mais tarde, diga à sua mãe para fazer uma sopa e mandar para o pai. Obrigado, pai. Eu e o Baivei falamos juntos, uma crise que quase se transformou em um incidente de violência doméstica. Assim, foi resolvido por um documento leve e responsável. De uma forma extremamente absurda e incrivelmente eficaz. Meu sogro ainda não gosta muito de mim, mas o trunfo final do neto é obviamente mais mortal e persuasivo do que qualquer carteira de advogado ou certidão de casamento.
Despedi-me do pai, que suavizou a atitude. Mas ainda um pouco atordoado, olhando para trás a cada passo, fechei a porta de casa. Eu e Yu Baivei trocamos olhares, e ao mesmo tempo, demos um longo e profundo suspiro de alívio. Então, desabamos no sofá sem qualquer compostura. Meu Deus! Esfreguei meu rosto e pulsos que ainda doíam. Esta vida é mais emocionante do que andar em uma montanha-russa. Yu Baivei também está exausta. Ela tirou os sapatos de salto alto, encolheu-se no sofá e apoiou a cabeça no meu ombro não machucado. Reclamando baixinho, estou exausta, como se tivesse lutado em 2 processos. Eu a abracei e inclinei a cabeça para beijar o topo de sua cabeça. A alegria de sobreviver por pouco nos envolveu. O celular ainda está vibrando incansavelmente, indicando que a turbulência externa não diminuiu completamente. Nos próximos dias, eu e Yu Baivei entramos na fase de reconstrução pós-guerra. Meu rosto rapidamente diminuiu o inchaço e a vermelhidão sob o efeito duplo de pomadas e colírios, deixando apenas uma leve marca vermelha. Na empresa, Yu Baivei me ajudou a pedir licença. E depois de explicar a situação com antecedência, o chefe e os colegas expressaram compreensão e simpatia. No dia em que voltei ao trabalho de óculos escuros, recebi um monte de presentes de condolências e as provocações dos irmãos e cunhadas, que estavam tentando conter o riso. Cunhada é poderosa. Aquele colega Wang Pangui, que era um bocudo, foi ainda mais provocado por todos para me pagar um almoço luxuoso como compensação por danos morais. A tempestade na internet atingiu outro clímax depois que o documento bomba de Yu Baivei foi divulgado. Então rapidamente se transformou em um ritmo de carnaval e bênçãos para todo o povo. A mais quente e explosiva advogada anuncia gravidez, explosivo. Explosivo. A identidade do protagonista do incidente da panela quente é revelada. Explosivo. Explosivo. A vara do sogro finalmente perdeu para o neto. Explosivo. Explosivo. Esta geração de internautas está se intrometendo demais. Explosivo. O Weibo de Yu Baivei foi completamente invadido. Ah, parabéns, irmã, do alarme falso ao anúncio da gravidez. Esta trama é mais dramática do que as séries de TV e meu sogro. Onde está minha faca? Esqueça, descasque uma maçã para meu neto. Irmãzinha, você tem que estar linda e grávida. Alguém tem o link desse macarrão azedo e picante? Não sou só eu que estou com pena do rosto do cunhado, né? Quase fomos proibidos de comer hot pot e ainda levamos uma bronca do sogro. Cara sorrindo com lágrimas de alegria, cara sorrindo com lágrimas de alegria, cara sorrindo com lágrimas de alegria, a reviravolta mais dramática do ano. Prestem atenção à felicidade da família de 3. Até o mestre repassou o post oficial do Weibo com a declaração original de Yu Baivei. E legendou: o mestre apoia todas as mulheres na defesa de seus direitos de acordo com a lei. Precisamos manter a internet limpa juntos. E parabéns à advogada Aidi Baivei pela sua mentalidade incrível. Boa sorte e cuide do seu corpo. Aidi Baivei, advogada V, hoje à noite com seu marido legítimo. A seção de comentários está cheia de hahaha e certificações oficiais. O mais importante é que a vida parece estar voltando ao normal gradualmente. E até ganhou mais doçura e expectativa por causa da chegada do nosso pequeno ser. Eu e Yu Baivei estamos sendo cuidadosos, acarinhando essa surpresa inesperada, imersos na ansiedade e alegria de sermos pais pela primeira vez. Hoje é sábado. O sol está ótimo. Yu Baivei está vestindo um vestido de grávida folgado e confortável, encostada no sofá lendo os documentos de um caso de divórcio. Enquanto eu estou no computador criando um pequeno programa inspirado no incidente do restaurante de Hot Pot, um plugin de dicas de idade amigável baseado em reconhecimento facial. A campainha tocou. Dessa vez foi um toque calmo e ritmado. Ding-dong. Eu e Yu Baivei trocamos olhares. Estamos um pouco confusos sobre quem seria a essa hora. Abri a porta. Havia 3 pessoas do lado de fora da porta. Na frente estava o diretor Liu do escritório de rua, sempre sorrindo. Ao lado dele estava o policial Li da delegacia comunitária, e uma senhora de meia-idade bem vestida e de temperamento gentil. Ela segurava uma bandeira de seda vermelha enrolada. Diretor Liu, policial Li, o que é isso? Yu Baivei os cumprimentou inesperadamente. Advogada Yu, Sr. Shen. Não estamos interrompendo seu descanso, né? O diretor Liu disse sorrindo. Estamos aqui em nome da rua e da delegacia comunitária, para agradecer vocês dois e dar um presente de felicitações atrasado. O policial Li deu um passo à frente com um pedido de desculpas sincero e um sorriso no rosto. Advogada Yu, Sr. Shen, da última vez que fomos chamados,
Nós realmente lidamos com a situação de forma inadequada e causamos muitos problemas e danos a vocês. Gostaríamos de expressar nossas mais sinceras desculpas novamente. Ele fez uma saudação respeitosa. Policial Lee, você é muito gentil. Já passou, vocês também estavam cumprindo o dever de vocês, disse Yu Baivei repetidamente. Eu também balancei a cabeça em concordância. Nesse momento, a senhora Pen Jingyi, com um sorriso, deu um passo à frente, praticando o ato de popularizar o conhecimento jurídico. Para todas nós, mulheres, especialmente aquelas que são facilmente mal compreendidas e difamadas, ela foi um exemplo muito bom, demonstrando a sabedoria e o poder das mulheres na nova era. Nossa Federação de Mulheres preparou especialmente esta flâmula para expressar nosso respeito e parabéns. Yu Baivei pegou a flâmula, um pouco lisonjeada. Eu e ela a desdobramos lentamente. No fundo de veludo vermelho vivo, duas linhas de grandes caracteres dourados vigorosos e poderosos saltavam aos olhos. Difamação se transforma em certo e errado, protegendo a lei. Mulheres não precisam ceder aos homens. Assinado por Federação de Mulheres do Distrito X. Essa flâmula, como uma medalha pesada, anunciava silenciosamente o completo fim daquela farsa absurda. Também carimbou a identidade legal e lolita de Yu Baivei com um selo mais autoritário. Depois que os convidados foram embora, Yu Baivei e eu penduramos a flâmula. No lugar mais visível da sala de estar, o veludo vermelho vivo brilhava ao sol. Yu Baivei estava de pé na frente da flâmula, acariciando suavemente seu abdômen ainda plano, com um sorriso no rosto de boneca, revelando uma espécie de brilho comovente que misturava a glória da maternidade e a realização profissional. Ela virou a cabeça para me olhar. Seus olhos brilhavam, com um toque de travessura. Marido. Depois de agora, levar uma lolita legal para sair é mais confiante, certo? Eu fui até ela. A abracei por trás, junto com o nosso bebê ainda não nascido, meu queixo repousando levemente no topo de seu cabelo macio. Olhando para aquela flâmula, pensando no laudo do exame de gravidez na gaveta, uma sensação de felicidade incrivelmente sólida e incrivelmente completa enchia meu peito. Naquele momento, eu sorri. Apertei meus braços e sussurrei em seu ouvido. Agora temos dupla proteção com certificação oficial. E arma definitiva. Os outros saem para se proteger de ladrões, eu saio para me proteger de cidadãos zelosos e das discussões conceituais do nosso sogro, certo? E o Baivei riu em meus braços, fora da janela. O sol estava perfeito, brilhando em nós calorosamente através do vidro. E também caindo sobre aquela nova flâmula, iluminando aquelas duas linhas douradas, alto clareza TV não proteção. Não precisa de floreios. A vida prega peças bizarras de vez em quando, mas felizmente, o amor e a lei sempre podem trazer um final feliz.